Bom dia. A paz de Jesus abençoando o teu coração, acalmando os teus pensamentos, acalmando as suas expectativas. É a grande bênção de Deus quando nós nos reunimos em seu nome, em nome de Jesus. A paz de Cristo, que no contexto bíblico do Novo Testamento é um acontecimento, porque ela não é a farsa dos opressores, a farsa dos tiranos, que tinha o nome de Pax, né? A Pax Romana, que custava a dignidade de muitos povos, dos povos dominados, dos povos escravizados, mulheres, homens escravizados. E Jesus era um deles. Jesus era um homem pobre e escravizado no Império Romano. E a paz anunciada a partir de Jesus, ela vem de uma abstração, de uma libertação. Ela independe das circunstâncias, a despeito da luta, a despeito dos medos, a despeito das dificuldades que nós enfrentamos. Nós temos um anúncio em Jesus. Deus faz parte da nossa luta. Deus está do lado dos oprimidos. Deus está do lado daqueles que precisam de socorro. Deus tem lado, e o lado de Deus é o lado dos carentes, é o lado das mulheres, é o lado dos pobres. Portanto, um Deus assim, para um Deus assim, você não tem dívida nenhuma. Tenha paz, tenha paz. Eu queria convidar você a um instante de oração. Se você puder ficar em pé comigo. Eu gosto de ler a Bíblia de modo orante. Eu acredito que a melhor leitura da Bíblia é a leitura orante. A leitura poética, a leitura que canta, que entoa. O texto bíblico não nos serve como manual de comportamento. O texto bíblico não nos serve como parâmetro moral, porque faz parte de uma cultura, inclusive de valores morais, que não conseguem conversar com o nosso tempo, não é? É de uma cultura milenar. Mas dentro das narrativas bíblicas, nós temos uma canção que é entoada desde Gênesis ao Apocalipse. E esta canção é a canção do amor de Deus que procura por você, que te chama para perto, para a esperança, que te chama para a justiça, para o amor, que acorda a tua consciência, que anima a tua humanidade. Isso está de Gênesis a Apocalipse. E eu quero que a gente faça uma leitura nesse ato de oração de uma canção, a canção de Maria. Ela está em Lucas, é Lucas quem narra e quem registra essa canção. É uma canção que a gente precisa cantar hoje, nesse 21 de setembro, que é um dia que a gente vem para cá para encher o coração de fé e de coragem. E mais tarde a gente vai para a rua para protestar contra os opressores do povo brasileiro. Que esta canção, ela possa orar em você. Diz assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço.
dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém? Senhor, com esta palavra orando dentro de nós, orando onde as nossas palavras não encontram expressão, orando onde nós sentimos as angústias mais profundas, e o tempo que a gente vive é um tempo de agonia, é um tempo de angústia, porque nós sentimos que somos ameaçados como população, nós sentimos que são ameaçadas as pessoas mais vulneráveis desse país, aquelas que tinham que ser abraçadas, acolhidas, encorajadas, fortalecidas. Essas pessoas têm sido ameaçadas por uma estrutura de poder terrível, mas a Tua palavra ora em nós, Senhor, e nós temos esperança de dias melhores. No sopro do Espírito de Jesus, no sopro de Jesus, que é santo, que é transformador e que anima a nossa fé. Nós hoje, Senhor, queremos orar, cantar, queremos dançar na Tua presença, queremos ouvir a Tua palavra entre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus, que é digno do nosso louvor. Vamos declarar a nossa fé em Deus. Jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso
bom dia, Bethesda. Que manhã maravilhosa, né? Que bom estarmos aqui. E o Senhor diz, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Então venha assim como você está. Venha cansado, venha alegre, venha com dúvida, mas venha louvar a esse Deus, venha buscar mais dele e venha escutar a voz dele. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga bem alto. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu
Queremos mais de Ti, Deus. Não porque o que temos não é o suficiente, mas porque quanto mais de Ti, melhor, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua bendita graça. Obrigado por tudo que Tens feito por nós, Deus. Obrigado pelo Teu imenso, infinito, imutável amor. Obrigado, Deus. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante Ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante Ti
coração ouça o som que flui da minha adoração. Flua perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Tua graça me basta. Obrigado, Deus. Exaltado seja o teu santo nome, Paizinho. Tu és soberano, Deus. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Paizinho. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado.
Bom dia, Bethesda. Que bom, podem sentar. Que manhã já linda, cheio de afeto, Aleluia. cheio de encontros, de reencontros. Eu acredito no poder das pessoas, porque as pessoas, elas mobilizam afetos. E a presença da Nilza aqui, que ela vai ser daqui a pouco apresentada devidamente, já trouxe esses pequenos milagres. Gente, o Ricardo e a Ilka estão entre nós. Que bom, mas que bom, é isso, né? Como é importante e potente, né? A afetividade, ela tem essa capacidade, essa intensidade de acordar esses afetos, pôr em movimento e fazer com que a gente possa ter a chance de ser curado, cuidado, reparado, atendido, escutado na presença e no olhar de alguém. Porque eu acredito que essa é a experiência salvadora do Evangelho. E falando de experiência salvadora do Evangelho, em junho, nós tivemos uma convivência, batismo e apresentação de novos membros, e algumas pessoas não puderam estar conosco naquela celebração, né, de festa e de amizade. E hoje a gente resolveu fazer esse pequeno movimento sagrado de que é recepcionar as pessoas que estão na nossa comunidade. Muitas delas já estão servindo, já estão fazendo parte ativamente, e a gente queria, nesse instante, apresentá-las de uma forma muito carinhosa e especial. Quero convidar aqui a Aline, a Tâmia, pode vir aqui, viu, gente? Cuida. O Rodrigo, o Valdeci e a Ada. Para cá, pode vir. Eu quero tecer uma pequena reflexão que eu compartilhei com o grupo e com todos presentes lá, com vocês também. Não vou deixar vocês fora desse momento, né? E eu dei como título, carinhosamente, com gente amiga, nenhum caminho será longo. Sabe por quê? Porque em João, no capítulo 15, nos versos 12 e 15, olha o que Jesus diz. Este é o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Por isso eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu chamo vocês agora de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu dei para vocês conhecerem. E aí, olhando para essa narrativa, Jesus abriu mão de uma espiritualidade que se forjasse em uma relação utilitária, retributiva, culposa e amedrontadora da própria vida de Deus. A sua intenção foi justamente realizar essa ruptura, mas também nos deixar uma outra forma de enxergar o divino e a nossa própria humanidade. Em outras palavras, Deus nos visita com aquilo que nos é próximo. E, portanto, a gente pode dizer que com amigos a gente constrói uma história. Com amigos a gente constrói uma comunidade. Com amigos ao redor, perto, a gente torna a nossa vida sagrada. A amizade, então, torna-se esse caminho de transformação, de devolução, de encantamento por tudo que nos humaniza, por tudo aquilo que é humano. E aí a amizade, ela tem essa força, essa intensidade de fazer com que a gente possa celebrar o sabor dos pequenos gestos, a intensidade de um toque, de um olhar, de uma palavra, que pode nos devolver sentido muitas vezes para quando a gente estiver exilado da nossa própria condição. A amizade pode ser esse lugar de salvação. Em uma comunidade de amigos, a gente não deseja abraçar a perfeição. Sabe por quê? Porque isso é anular a nossa própria condição humana histórica. É dar ponto final em nossas tramas e afetos.
é desperdiçar nossas singularidades e as tantas vezes que podemos começar e recomeçar. É deixar de perceber a diversidade de sons e aromas que podem participar desse ambiente, deste lugar. Quando abraçamos a imperfeição, ousamos enxergar através das nossas fragilidades os vestígios de Deus em cada um de vocês, em cada um de nós. E aí por isso que a gente ousa dizer, de maneira pretensiosa, porque essa igreja ela é pretensiosa, uma afirmação para cada irmão e irmã de fé: você não está só. E como gesto disso, eu queria convidar algumas pessoas que estão aí com esse presente, simbolizando essa presença da nossa comunidade. Pode vir entregar a eles um recado corpóreo, afetivo de Deus para cada um de vocês. E aí, gente, agora é com vocês. Sintam-se à vontade para dizer alguma coisa. Bom dia, gente. O Johnny pediu para a gente comentar o que nos trouxe até a Bethesda. E eu achei muito interessante o que o Felipe acabou de dizer, vinde a mim todos que estão cansados, porque eu acho que foi isso que me trouxe até a Bethesda. Eu estive cansada e eu cresci na igreja, outra igreja, e eu tenho memórias boas, mas também tenho memórias de, enfim, machismo, controle. Alguns dos meus amigos mais queridos, eles são LGBT e eu não conseguia conciliar a homofobia com... Enfim, vocês entendem, né? E eu já discordava de algumas coisas, resolvi sair e passei muitos anos, não queria pensar nisso. Eu ficava, um dia eu penso nisso de novo, mas agora não quero. Mas eu ainda fazia minhas orações, eu ainda ouvia as músicas da igreja e... não sei, eu acho que de alguma forma sentia falta, mas eu não me imaginava vindo para a igreja de novo, até que esse ano eu resolvi me render. E eu vim, alguns meses atrás, estava muito cansada mesmo, assim, de muitas coisas. E eu estava até comentando com a Daiane, não sei se ela está aqui hoje, que domingo é o meu dia de vir desabar. Eu sou muito grata pelo acolhimento que todos têm me dado, porque uma coisa é você estar entre pessoas que te afastam da mensagem e estar entre pessoas que vivem a mensagem de Deus. E felizmente eu encontro isso aqui e muito obrigada a todos. Parece que os caminhos são parecidos, né? Os sentimentos foram parecidos. Eu sou a Ada, eu também cresci em igreja batista regular, então, assim, visão bem tradicional. E, de vez em quando, eu tinha umas crises de identidade com essas instituições, né? E assim, de uns anos para cá, tipo, uns 2018, 2017, então isso se intensificou e eu não conseguia mais me ver em igreja. Eu sabia que eu era cristã, sabia que Deus estava comigo, mas eu não me via mais pertencendo, né? Era difícil até de dizer, você é evangélica, eu ficava em crise, né? Tipo assim, eu não me reconheço mais no que essas pessoas têm falado, nos julgamentos, nas punições. E aí eu não sabia de como a Bethesda via, né, as pessoas, o mundo, a humanidade, Deus. E, por acaso, eu vi no Instagram e aí me identifiquei com a proposta da Bethesda. E ano passado foi um ano muito difícil para mim, de separação, divórcio, né? Então eu vinha para cá e domingo era o meu dia de descanso, era um dia de chorar, então eu acho que o Johnny me viu, olhava assim, chorando, desabando, né? E
foi um lugar onde eu encontrei conforto, encontrei consolo e tenho caminhado de forma mais suave agora. Vamos começar falando também que as histórias são parecidas. Também fui criada num ambiente evangélico, enfim, tradicional e sempre muito atuante. E também passei por esse momento de crise, né? Acho que a pandemia foi um momento de ruptura para mim. Eu estava já afastada há alguns anos da igreja, assim. E no meio do caminho aconteceu que eu passei no concurso para a UES, né? Eu sou do Rio, né? E nessa mudança de vida, meu marido e eu decidimos procurar uma igreja que nos identificássemos, né? Nós pesquisamos um pouco, encontramos a Betesda e gostamos, né? Nos sentimos acolhidos. E sempre falei isso, né? Que eu gostei muito da questão, né, daquela questão da identificação, que a gente busca, né? Nessa período que a gente vive no país, né? De rupturas, enfim. E, ao mesmo tempo, tem uma liturgia simples que me lembra muito a minha infância, né? Da parte boa que você falou, né? Então, hoje, uma das músicas me lembrou a minha infância, né? Então, a Betesda traz isso para mim também. E não posso deixar de dizer que, no meio do caminho, né? Aconteceu, muitos irmãos sabem, né? Meu marido faleceu. E eu sou muito grata ao acolhimento da igreja, aos pastores que estiveram presentes, acompanhando, visitando a gente no hospital. Eu vim muito por ele, confesso, porque acho que meu processo de ruptura foi maior. Eu não tinha vontade de retornar à igreja. E ele que sempre tinha mais vontade que eu, confesso. E encontramos juntos a Betesda, né? E seguimos. E agradeço o acolhimento, o apoio da igreja nessa fase difícil que nós passamos e que ainda estou passando. E encerro dizendo que estou muito feliz de estar aqui, né? Me sinto acolhida, é um momento também de choro, né? De alegria também. Obrigada. Bom dia. Eu nunca deixei, cheguei na igreja evangélica 7 anos de idade e nunca deixei. Né? E fui passando fases. E quando a gente conheceu a Betesda, a proposta da Betesda de uma leitura bíblica libertadora, onde eu não tenho mais, onde eu sou livre para questionar, onde me é apresentada uma leitura que me propicia uma relação com Deus que me ama e que eu não preciso ter medo e que eu não preciso ter aquela angústia, aqueles conflitos, porque eu sou livre e eu posso amar a Deus com todo o meu ser, inclusive com o meu intelecto. Então, estava cansado daquela leitura muito fundamentalista, muito fechada, que não havia espaço para A, B ou C. E aqui encontrei um espaço de liberdade em que realmente você pode ampliar o seu horizonte e ver que a sua relação com Deus, a sua relação de fé, que nós precisamos de fé, né? Nós precisamos da religião, da fé, dessa relação com Deus, mas que ela se amplia, ela vai para o amor, para a liberdade e para uma compreensão muito maior, que eu só comecei aqui, né? Eu digo que aqui eu fui provocado. E essa provocação, não sei até quais desdobramentos vão ter, mas que eu estou no processo. Bom dia. Gostaria de agradecer a Betesda por todo o acolhimento. Eu estou nesse lugar porque foi o lugar que me amou, né? Foi o lugar em que me fez repensar o amor do Pai, repensar o amor de Deus, repensar as Escrituras, repensar as estruturas, né, de poder hoje, repensar o fundamentalismo do qual é de onde eu vim, e que eu não era tão acolhido, né, como nós fomos aqui, né. Então é esse lugar que eu estou repensando, né, reestruturando, reconstruindo a minha fé, a minha espiritualidade, né, longe do fundamentalismo, né, e próximo do amor.
Acho que a gente podia fazer uma oração, essa oração de acolhimento, celebrando a chegada dessa gente bonita, abençoada e abençoadora. O Rodrigo já está atuando ali na música e a gente tem espaço para isso, para os talentos, né, e o desejo de servir, poder abençoar outras vidas. Vamos orar? Deus, obrigado por termos entre nós essas pessoas. A gente se sente visitado pelo Senhor. Tu estás entre nós porque esses irmãos chegaram para fazer parte dessa comunidade. É uma visitação de Deus, a chegada deles entre nós. E nós celebramos com alegria e abençoamos a comunhão que passamos a construir. Nós também consagramos os talentos, os dons que cada um deles carrega para servir a comunidade, mas muito mais do que a comunidade, servir as pessoas de Fortaleza, as pessoas do Brasil. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. As nossas crianças, elas vão ter uma atividade agora. A Vitória já está... o Caetano está dormindo. Mas tem mais criança. Quase uma adolescente, né? Bom, já estão liberados as crianças que estiverem entre nós, fiquem à vontade. Nós vamos, nesse momento, servir a nossa comunidade de fé através dos nossos dízimos e ofertas. Então, você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você trouxe a decisão no seu coração, né? Essa linguagem mudou, né? Porque a gente não carrega mais dinheiro, né? A gente movimenta, articula as finanças, né? Ativa as finanças. Mas você trouxe no seu coração o desejo de contribuir. Você tem aqui os dados bancários, o Pix da Bethesda, que você pode fazer a sua oferta. A maioria já tem. Se você precisar de fazer isso em oferta, em espécie, perdão, a gente tem esse ser aqui, que é um sobrevivente, resistente na luta contra a tecnologia. O nome dele é Senhor Gasofilácio. Você pode usá-lo também. Temos a maquininha para quem preferir fazer uma transferência imediata pela maquininha, tá bom? Vamos orar a Deus e consagrar esse instante. Senhor, que manhã abençoada, que manhã bonita a gente experimenta aqui hoje na Bethesda. O nosso endereço é a comunhão, mais do que o prédio, é o encontro. A nossa casa é o encontro entre pessoas que se deixam afetar pela vida do outro. E é o que está acontecendo aqui hoje, nos olhares, nos sorrisos. A gente se vê e a gente, no coração, recebe um testemunho. É um testemunho de fé, de esperança. Às vezes o que a gente recebe é um chamado ao abraço, ao acolhimento, à escuta. E nós queremos, ó Deus, celebrar esse momento. O nosso dinheiro também serve ao projeto da nossa fé, de expandir, de dilatar a nossa capacidade de anunciar o Evangelho. Nós sabemos que essa comunidade, ela é construída, tecida pela proclamação do Evangelho. É nisso que a gente acredita. Não fosse o Evangelho, nós não estaríamos aqui hoje de manhã. E nós queremos tornar isso possível, cada vez mais viável, através da nossa generosidade. Por isso agora ofertamos, por isso trazemos nossos dízimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Nós temos na Bethesda, estou
entendendo nada. Eu tenho muita dificuldade de leitura labial, sabe? Eu não fiz esse treinamento na minha vida. Você quer falar aqui? Isso, eu vou falar isso agora. Eu estava começando a falar. Nós temos na Bethesda grupos de aproximação, grupos de mobilização. Nossas reuniões são aqui. Nós fizemos uma escolha por não usarmos o prédio físico, o endereço fixo, usarmos auditórios alternativos. E durante a semana, nos outros momentos, nós nos mobilizamos e nos aproximamos em torno de assuntos importantes. São 3 grupos, são um grupo de homens, que a gente que ganhou o nome, foi escolhido. Eu morro de vergonha do nome, mas ele é muito legal. Conversa Fiada. É um grupo bem despojado, mas que tem pretensões muito sérias de tornar a nossa masculinidade uma resposta ao Evangelho, de responder ao Evangelho de Jesus com uma masculinidade sensível, bonita, não opressora, liberta e libertadora. É um grupo muito bacana. E temos um grupo de mulheres, e as mulheres, o nome do grupo é Mulheres de Coragem. É isso? Mulheres de Coragem. Você percebe que elas têm uma proposta um pouco mais séria, né? No nome. Eu estou brincando, os dois são sérios, tá bom? Mas a gente se diverte muito, essa que é a verdade. A gente come muito, a gente bebe, a gente ri, a gente se diverte e a gente repensa valores importantes. Temos também um grupo de celebração da diversidade, um grupo de acolhimento, um grupo de LGBTs, que é um grupo maravilhoso, que também se reúne. Então, no próximo fim de semana, nós coincidimos a reunião do grupo de homens e a reunião do grupo de mulheres. As mulheres vão ter uma sessão de cinema, os homens também, só que um pouco mais séria. Estou brincando, vai ser um documentário bem bacana. Eu não sei se esses banners estão aí dos dois, pode colocar. Eu queria participar, eu queria conhecer. Pronto, então eu vou te apresentar aqui o líder. Os líderes estão aqui. O Igor foi embora? Tá. Bramando como se fosse um leão. Ah, tá aqui o Igor, rapaz, fala mal dele. Você ouviu o que ele falou, Igor? Eu não aceito, viu? Não. Igor, fica de pé. O Raimundo está aqui também. Esse está bramando como leão, ao redor. Está lá atrás. Você procura ele te coloca no grupo, para você participar do grupo de WhatsApp, que é por ele que a gente se mobiliza, se organiza. E a Beth lá atrás, a Nádia. Beth, fica de pé. O pessoal te vê, você está no escuro aí, o pessoal deixou essa luz apagada. Procura a Beth, ela te coloca no grupo, mulheres, e a Nádia está aqui, elas te ajudam a fazer parte. E o Zé que está aqui, a Natália não veio, né? Então, o Zé que está aqui, procura o Zé, que ele é quem coordena o grupo de acolhimento LGBT, e aí você pode fazer parte. Esse grupo, ele é um grupo mais misto, né? Mais misturado. Você não necessariamente tem que ser LGBT para fazer parte desse grupo. Inclusive, a gente é um esforço nosso de ajudar pessoas não LGBTs que se sentem implicadas nos desafios, né, da vida LGBT. E aí querem entender, querem aprender, querem fazer parte, querem ajudar. Então, todos são bem-vindos, viu? Nós temos reuniões aí pela frente. Esse aqui é o tema do encontro que vai ser. Não é 4 de setembro, não. É 4 de outubro. Né? Esse aqui é o LGBT, que é o que falta em você. É um tema bem bacana e eu queria te chamar para fazer parte, tá bom? Queridos, hoje é um dia, é um daqueles instantes sagrados que abrem portas de compreensão e de comprometimento das nossas vidas. Há um movimento nacional, um movimento que não é partidário, apesar de haver partidos envolvidos nesse movimento, de protesto, de manifestação nas ruas, contra dois assintes, duas violências que estão trazendo para o povo brasileiro. Uma delas é o que se chamou de PEC da blindagem, mas eu prefiro PEC da bandidagem.
porque pretende trazer privilégios, proteção para membros do Congresso Nacional e lideranças de partido. Olha o tamanho olha como é escandaloso, em que essas pessoas, homens e mulheres, só podem ser processados na justiça pelo crime que for. Pelo crime que for. Não por acaso está em curso aí um escândalo, que é o das emendas parlamentares, né? As emendas PIX, que estão acobertando coisas escandalosas pelo Brasil afora. Está em curso uma investigação, não por acaso, e eles votaram, na calada da noite, urgência, e votaram a aprovação dessa PEC. Vocês viram, tá noticiado no Brasil inteiro, é revoltante, porque o Congresso escancara as possibilidades para o crime organizado ocupar um espaço de proteção, e conseguir blindagem. Aliás, o conceito de crime organizado é esse, né? É a estrutura do Estado também sendo usada para a prática do crime. E a anistia contra aqueles que se levantaram e que tentaram sequestrar a democracia brasileira num golpe de Estado que ganhou a sua efervescência no dia 8 de janeiro de 2023. Nós acabamos de assistir a um julgamento histórico. Pela primeira vez, esse país não varre para debaixo do tapete, traz à luz um processo com excesso de provas, com provas sobejas, melhor usar a expressão assim, né? Não excesso, porque um rapazinho lá tentou usar isso de maneira negativa. E eles foram condenados. Inclusive, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que passou a vida inteira atentando contra a democracia no Brasil. A carreira dele foi uma carreira a favor da violência contra a democracia. E nós sentimos um alívio, sentimos um gosto de justiça, pois há um movimento para uma anistia a essas pessoas. Bom, você tem liberdade de discordar de mim, mas eu queria dizer para você que daqui a pouco, às 15h30, eu vou estar ali na estátua de Iracema, protestando. Eu vou botar a minha camisa da Carolina Jesus, né? Vou botar uma camisa bem vermelha. Eu faço essa escolha, eu gosto muito da cor vermelha. E vou para lá protestar. Mas vai com a cor que você quiser, vai do jeito que você quiser, com o protesto que você achar que deve protestar. Mas eu sugiro que a gente se mobilize, se mexa. Eu vou estar nas ruas, seria muito legal a gente se encontrar lá, tá bom? E aí, para tornar esse dia, né, o dia inesquecível, a gente recebeu um presente, né? O Simões entrou em contato com a gente e disse que nós poderíamos ter entre nós hoje a Nilza Valéria. Aí, vocês topam? Eu falei, oxe, como não? Claro, eu já conheci a Nilza. A Nilza, ela vem participando de vários movimentos sociais. Ela é jornalista, é casada com o Marco Davi. Desculpa. Eu conheci o Marco Davi, conhecia a Nilza, mas não sabia nem que eles eram casados. Não conhecia tão próximo assim, conhecia pela luta deles, pelo movimento deles com a luta contra as opressões que ainda há nesse país. E a Nilza escreveu um livro que é uma delicadeza, é uma belezura, é um desses livros que a gente coloca na cabeceira e a gente se delicia ao mesmo tempo que a gente é atravessado por histórias que nos mobilizam a nossa compaixão, a nossa revolta, o nosso desejo de socorro, de envolvimento. Ela está lançando o livro A Casa da Rita, é um livro de contos, de histórias. Aí ela falou assim para o Johnny, eu não sou pregadora. Aí o Johnny disse para ela, não, mas você é contadora de histórias. Ela falou assim, eu sou contadora de histórias. Pronto, então é isso mesmo, né? E aí, quando ela chegou, eu me mexi e falei assim, olha, vamos ouvir hoje um sermão do tipo presbiteriano, batista, né? Prelúdio, interlúdio, pós-lúdio.
Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E eu e Johnny somos pregadores bem cartesianos. Vai ser maravilhoso ter aqui a Nilza. Eu queria que a gente recebesse a Nilza. Por favor, Nilza, vem aqui. Se você precisar colocar aqui, tá bom? Gente, aí depois que terminar aqui, a Nilza vai ficar ali numa cadeira bem bacana, na antessala aqui, e você vai poder adquirir o livro dela. Esse aqui, Tira o Olho, já é meu. Tá? É meu, eu vou só ganhar daqui a pouco uma dedicatória especial dela. E eu sou muito carente. E aí, também. E a gente vai poder adquirir o livro da Nilza e receber o autógrafo dela. Não é bom isso? Nilza, por favor. Muito obrigado, Elianai. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado, Jean. Vocês são os Simões. Eu convivo com ele há tanto tempo que já é Jean. Né? E eu estou aqui acompanhada da minha amiga Fabiana, que a gente, na verdade, tinha combinado passar um fim de semana aqui em Fortaleza para relaxando. Né? Esse era o nosso plano. Mas os planos mudam. Né? E aí eu até falei para a Fabiana, olha só, vai para a igreja no domingo de manhã. Mas, antes de mais nada, eu quero contar uma história para vocês. Uma história. E em outubro de 2021, eu sou do Rio de Janeiro, morei muito tempo em São Paulo, que é quando você conhece o Marco Davi, meu marido fez mestrado na Universidade Metodista, e voltamos para o Rio, acho que um pouco antes da pandemia, então em 2021, com a abertura, né, após a pandemia de Covid, já todo mundo vacinado, eu fui numa exposição do Museu de Arte do Rio. Eu gosto de ir a exposições, as mais dinâmicas, inclusive. Eu fui na exposição e fiz um texto muito pequenininho sobre como aquela exposição, que falava muito da vida no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou da região periférica do Rio, nascida e criada na Baixada Fluminense, né, que fica ali no entorno do Rio de Janeiro. Sou de Duque de Caxias. A gente brinca que Duque de Caxias é a capital da periferia, porque, enfim, né? Não é São João de Meriti, não. É Duque de Caxias. Né? Então, Nova Iguaçu. Gente, o nosso povo brota em tudo quanto é lugar, é impressionante. Mas aí eu estava lá no museu e fiz umas 5 linhas sobre a exposição. Eu estava acompanhada do meu filho e publiquei, né, essa coisa aí das redes, publiquei o texto no Facebook. Passam uns dias, eu não sei quantos dias, o meu marido, que é pastor, toca a nossa igreja brasileira lá no Rio de Janeiro, me manda um áudio e diz, escuta isso. Porque ele já conversava com o Ricardo Nazareno, eles já tinham feito algumas parcerias de música ali. Sério, eles são parceiros. Né? E tem música que a gente toca lá na igreja sempre, dessa parceria. E aí, o que aconteceu? Ele leu a postagem que eu fiz no Facebook e transformou minha postagem em música, com a Ilka cantando. Gente, foi um dos presentes mais extraordinários que eu já recebi na vida. Foi algo incrível. E se eu já pensava em escrever um livro, eu pensava, porque no fundo todo jornalista quer escrever um livro, né? Se tem jornalistas aqui no auditório, acho que a gente vai sempre guardando esse sonho. Essa ação do Ricardo e da Ilka foram um dínamo, dentre outros tantos dínamos, para que eu chegasse na casa da Rita. E aí a casa da Rita tem algum desses dínamos, algumas coisas que foram me impulsionando a escrever. Primeiro, a minha tradição como evangélica de 4ª geração. Então, eu nunca tive outra religiosidade a não ser essa. A minha mãe nunca teve outra religiosidade a não ser essa. A minha avó nunca teve outra religiosidade a não ser essa. E aí, a minha bisavó é quem faz essa transição numa região remanescente de Quilombo, no norte do estado do Rio de Janeiro.
Então, isso era um dínamo para mim, né? A minha própria trajetória de uma família de negros, né? Eu brinco que algumas pessoas conseguem esconder suas condições. Essa é uma que eu não tenho como esconder de forma alguma. Então, a minha família é uma família negra que encontra no Cristo do Evangelho, no Cristo da Boa Nova, o seu ponto de virada e o seu verdadeiro processo de libertação. Então, isso era um dínamo. Eu sou filha de uma professora de língua portuguesa e literatura. Então, eu fui uma criança, como meus irmãos, extremamente incentivada à leitura todo o tempo. E não só leitura de literatura, mas da própria leitura da Bíblia, né? Então, quem aqui foi batista? Então, as mulheres batistas vão saber. Quem foi mensageira do rei? Né? As mensageiras do rei tinham que cumprir passos. E entre esses passos a serem cumpridos, a leitura era algo que aparecia o tempo todo. As biografias dos missionários. Então, eu fui rainha com cetro em serviço. Eu cheguei no topo lá da mensageira do rei, tá, gente? Porque se é para brincar, a gente brinca de verdade. E isso, então, a leitura era algo completamente constante na minha vida. E era um desses dínamos também, porque, à medida que eu lia, a minha criatividade era estimulada a saber o que não estava naquelas palavras, o que não estava dito naquele texto. Então, isso sempre me estimulava. E a Bíblia, para onde eu quero chegar aqui, ela também tem muita coisa que não está dita, não é verdade? Toda a palavra leva ao Cristo, mas a gente sabe que tem muita coisa aqui que não está dito, mas por que fulano sumiu, apareceu aqui nesse texto, qual é o contexto? E aí tem uma história que eu gosto muito, que a gente conhece uma boa parte dela, e a outra parte não tem muitos elementos sobre. E é sobre essa história que eu quero falar rapidamente com vocês. Vocês me dizem aí quantos minutos eu tenho. E eu quero falar bem rapidamente. É a história que está lá no livro de Esther. E Esther é uma figura muito conhecida. Esther que virou rainha. Mas eu não quero falar só de Esther. Eu quero falar um pouquinho antes com vocês de Vasti. Vocês já ouviram a história de Vasti? Já? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui rapidamente um trechinho para a gente conversar sobre Vasti. E depois eu vou dizer o que Esther e Vasti têm com a casa da Rita. Qual é a relação de Esther e Vasti com a casa da Rita? O texto em Esther, no capítulo 1, fala assim: era o 3º ano do reinado de Assuero, que dominava sobre o vasto império medo-persa, com as suas 127 províncias. Era um baita império, né? Estendendo-se da Índia até Cuxi. E aí eu quero fazer uma observação no texto, que Cuxi é o que é hoje a Etiópia, né? Ou parte da Etiópia. Alguns estudiosos dizem que Cuxi, na verdade, estava localizada no sul do Egito, numa área que hoje envolve a Etiópia e o Sudão. Por que eu me detenho a querer falar de Cuxi? Porque eu estou falando de gente preta. Seja a Etiópia, seja o Sudão, seja o sul do Egito, eu estou falando de um grande império negro. Que a gente nunca fala por esse lado. A gente nunca fala nessa perspectiva. Eu estou falando de um rei que tinha muito poder, um rei de um império em Cuxi. E aí fica aí para vocês estudarem depois o que é essa relação de Cuxi com esses países que eu mencionei. Então, nesse 3º ano de Assuero, houve uma grande celebração no Palácio de Suzã, para a qual ele, Assuero, convidou todos os seus governadores, os 127.
além de colaboradores e oficiais de exércitos da Pérsia e da Média, fazendo-os deslocarem-se de todos os cantos do seu território para a ocasião. Ele mandava, né? Se ele chamou, todo mundo ia. Essa festa durou 6 meses, está vendo, Fabiana? Festa boa. 6 meses, uma festa que dura 6 meses é uma festa muito boa. E foi uma tremenda demonstração da riqueza e glória do seu império. Então, a gente está falando de um rei negro, numa região negra, poderoso, onde ele chamava e todos iam. Quando essa festa acabou, o rei deu uma recepção. Eu fico impressionada como é que a gente gosta de festa, né? Quando tudo terminou, o rei deu uma recepção especial para a população. A festa de 6 meses foram com os governantes, com os maiorais, mas era um rei que falava, peraí, eu tenho aqui meu povo. Então, ele vai lá e faz uma festa para a população de Suzã, tanto pobres como ricos. Muito legal essa ideia de que Assuero era um rei que governava para todo mundo. Ele faz uma festa para todo mundo. E foram mais 7 dias de festa nos pátios e jardins do palácio. Eu brinquei com a Fabiana sobre festa, porque logo depois da pandemia também, eu resolvi comemorar meu aniversário. A gente tinha ficado ali trancado, sobrevivemos, né? Ainda que todos nós tenhamos perdido alguém na pandemia, isso é um fato, ou um amigo, ou um conhecido, ou um parente. E eu decidi fazer uma festa na praia de Copacabana. Na praia, na areia da praia. Só que é ilegal fazer festa na areia da praia de Copacabana. Tudo que a legislação do Rio de Janeiro permite é que você fique ali na areia e pode ter só um violão. Fazer um sarau na praia. Mas não sei o que me deu, que eu decidi contratar um músico, um bartender. E eu acho que festa é uma coisa que está muito marcada num povo que sofreu e que sofre tanto, que a festa é também a nossa forma de resistir. É por isso que as festas, e me desculpem racializar muito essa fala, é porque esse é o meu lugar, as festas da cultura negra, elas são festas pujantes, são festas grandes, elas são festas que duram muito tempo. A gente pensa no carnaval no Rio de Janeiro, o pessoal já está trabalhando agora. Os sambas já foram escolhidos. Está tudo a pleno vapor, porque nessas festas há um sentido de resistência muito forte. Mas isso é um parêntese aqui para eu voltar para a história, que eu já quero terminar com vocês. Então, nessa festa, o texto bíblico fala que haviam belas decorações. Aí depois eu conto como é que terminou a festa da praia. Como é que terminou? A gente teve que terminar antes da polícia chegar. Só posso contar isso. Vambora, levantando o banco, levantando cadeira, né? E a festa terminou. Mais ou menos isso. A Fabiana estava me ajudando no controle dos convidados e eu o tempo todo dizia, não, vai aparecer só um grupinho, é uma festa pequena. A gente perdeu o controle quando chegou em 150. Libera a entrada, porque agora já era. Então, antes que a polícia chegasse, a gente terminou. Quando o carro da limpeza urbana passou na areia da praia e viu que tinha uma dificuldade, a gente falou, agora, o próximo, vamos terminar com a festa, deixar eles trabalharem, porque o próximo passo vai ser a polícia. Mas eu muito abusada, porque entre as convidadas havia uma tenente-coronel da Polícia Militar, que é muito minha amiga. E eu falava para ela, está tudo seguro? Enfim, a gente vai fazer outra. Ou a gente pode fazer aqui em Fortaleza. Vai depender de como funciona a lei urbana de vocês. Então, mas na festa aqui de Assuero, as decorações foram incríveis, verde, branco e azul. Isso porque, Ricardo, não existia o Fluminense na época, senão seria grená, branco e verde.
né? Mas, enfim, o rei Assuero fez verde, branco e azul, faixas de púrpura e argolas de prata suspensas em coluna de marfim. A coisa era fina. Era fina e era para todos, pobres e ricos. Isso é um detalhe muito importante. E acontece que a rainha Vasti, que era então a mulher do Assuero, ela... vamos lá, nessa festa maravilhosa, todos bebiam sem constrangimento, o quanto tivessem vontade. O rei deu instruções para que toda a gente fizesse como quisesse. Então, quer comer, tem comida, quer beber, tem bebida, está tudo liberado. Festa muito boa, com tudo liberado. E aí a rainha Vasti, aí entram o que a gente pode imaginar. Ela decidiu, na mesma ocasião, oferecer um banquete às mulheres do palácio. Isso me lembra muito o que Elianai mostrou aqui do grupo de vocês de homens e de mulheres, que lá na igreja a gente também tem o mesmo grupo de homens e de mulheres. Né? O nosso grupo de homens lá se chama Zé João. Todo brasileiro, em algum momento, né? O Zé é uma coisa... Né? O Zé costura tudo aí. E o nosso grupo de mulheres se chama Madalenas. É a mesma proposta, porque a gente precisa ressignificar sentidos que deram o tempo todo para os nossos papéis de gênero, para as nossas sensibilidades, enfim. Que queira Deus que esses grupos, tanto aqui quanto lá, cumpram o seu papel. E Vasti decidiu reunir as mulheres. E a gente não sabe, a Bíblia não deixa claro se era uma festa já para todo mundo, por que ela decidiu reunir as mulheres? Será que eram todas as mulheres? Será que eram as amigas dela? Será que eram mulheres próximas a ela? Aqui está um bom exercício de imaginação para a gente. Por que ela reuniu mulheres? Talvez porque mulheres em ambientes onde os homens estão bebendo demais não se sintam seguras. Não sabemos. Mas fica um convite para uma exploração desse texto. E aí, no 7º dia da festa, o rei, que já estava muito alegre com o vinho, não é isso? Ele estava muito alegre. Ele ordenou que trouxessem a rainha Vasti até o ambiente que ele estava, com a coroa real na cabeça. Porque ela era muito bonita e ele queria que os seus convidados, as pessoas, pudessem admirar a sua beleza. Isso está no versículo 11 desse texto de 1 Esther. Aqui entra outro elemento. Eu leio teologia feminista, eu sou uma pessoa, obviamente, feminista, leio teologia feminista. Há interpretações diversas aqui, inclusive do que a Bíblia não fala, do que não está no texto. E que é o nosso mundo protestante é esse, a gente poder ler e dizer por que caminho eu vou escolher. Então, há quem diga que o rei estava pedindo a presença de Vasti sem roupas, somente com a coroa na cabeça. Ou que ela fosse vestida com a coroa na cabeça. Para mim, faz muito pouca diferença se com roupa ou se sem roupa, com a coroa, mas era o fato de que ele queria exibi-la. Aqui, para mim, está a questão chave do que o rei quer fazer com Vasti diante dos seus convidados. Exibi-la. Nós, mulheres, não queremos ser exibidas como troféus. A gente não quer ser exibida como troféu. A gente quer ser reconhecida pelo que nós fazemos. A gente quer ser reconhecida pela nossa contribuição na história. Porque a gente carrega junto as nossas famílias. Ao contrário, na verdade, muitas de nós carregamos as nossas famílias, como os mostram os dados. Então, Vasti se recusa a aparecer na presença do rei. Tu imagina você ser exibida para um bando de homens bêbados. Quem em sã consciência, hoje, pensa na sua vida, numa festa que está acontecendo na sua casa em que todo mundo bebeu.
o seu marido, o seu companheiro diz: vem, que eu preciso te mostrar para os meus convidados. A maior parte dos casos de violência contra as mulheres acontece dentro de casa. Então, Vasti, que devia ser uma negra belíssima, devia não, porque a Bíblia fala que era belíssima, uma mulher estonteante, muito dona de si, porque ela tinha feito um banquete à parte, era uma mulher com muita postura, ela bancou fazer um banquete para as mulheres, ela diz: não vou. E, com isso, ela desobedece a ordem e o rei fica furioso. Aí o rei ficou muito furioso. Mas só que antes dele tomar qualquer medida, ele resolve consultar os homens da lei. Ele tinha lá os conselheiros. Um império tão poderoso, com 127 províncias, ele tinha os conselheiros dele. Então, quando esses conselheiros se reúnem, ele pergunta para os conselheiros o que ele devia fazer com Vasti. Que castigo prevê a lei para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, e ela nem se recusou de forma direta, é tudo através do recado. Ele mandou os eunucos irem chamá-la e ela recusa através deles. Não tem nem comunicação direta aqui, não. E aí um desses conselheiros diz que a rainha Vasti errou, não só em relação ao rei, mas contra todos os príncipes e cidadãos desse império. Aí olha que curioso isso, quando uma mulher toma uma posição, quando ela resiste. Olha o que disse o conselheiro: corre-se o risco de as mulheres, por toda parte, começarem a desobedecer aos maridos quando tiverem conhecimento do que a rainha Vasti fez. O que uma mulher faz transforma a vida de centenas e milhares de mulheres. E eles temeram. E ao temerem que as mulheres pudessem passar a recusar as ordens que recebiam, eles decidem, então, que o rei tem que mandar Vasti embora. E aí ele diz: sugerimos que, se for de todo teu agrado, que se publique um edito real que se torne lei para os medos e persas, que jamais poderá ser revogado, e no qual se decretará que a rainha Vasti seja banida para sempre de sua presença, e que se escolha outra rainha mais digna do que ela. Quando esse edito for tornado público em todo o vasto domínio, todas as mulheres serão levadas a respeitar os seus maridos, seja qual for o seu nível social. O rei e todos os seus colaboradores concordam com esse parecer e decidiram decretá-lo. Enviaram cartas para todas as províncias do império, escritas na língua de cada região. Outra dica aqui, de que era um império com diversas línguas, Era o que a gente pode chamar hoje. Eu vim da Bolívia recentemente, estava lá acompanhando as eleições presidenciais e muito disposta a entender sobre o que é um Estado plurinacional. Eu diria aqui que o reino de Assuero já era um Estado plurinacional, tanto que o decreto foi feito na língua de cada região, lembrando que cada homem deveria ser soberano no seu lar. E olha que curioso, a partir daqui o livro de Esté tem 8 capítulos, eu acho. Acabou. Não há mais nenhuma palavra na Bíblia sobre Vasti. Nem no livro de Esté, que vai se tornar a rainha, após o fato. E antes de Esté se tornar rainha, quando a gente lê o texto, e eu torno a convidar vocês a estudarem o texto, fica uma dica aí para o grupo das mulheres e dos homens também, para que estudem esse texto. O rei dá uma vacilada, ele quase que quer Vasti de volta, ele se arrepende. Mas sabe quando a gente se torna alvo das nossas próprias escolhas?
Porque ele se entristece, ele queria Vasti, ele está pensando ali, e agora? O que eu fiz? Aí, de novo, vem os conselheiros dizendo, vamos arrumar outra rainha. E aí a história que a gente já conhece, a maior parte de nós, de que Esté vai lá, se torna rainha, através de uma manobra. O bom da Bíblia, eu sempre acho muito engraçado, até por conta da minha tradição, como eu falei, de ser protestante há muitas gerações, de gostar disso, né, de ter recebido essa fé como herança, é a minha herança que eu usufruo em vida. Eu acho sempre muito engraçado quando falam que a Bíblia é um livro retrógrado ou ultrapassado. Eu já disse para vocês que eu leio muito, e eu diria que a Bíblia é um livro de vanguarda. Porque o que está registrado aqui, ainda que tenham tentado descarregar nas cores das tintas ou carregar, jogar luz em outras coisas, vai transparecer, porque Esté, estabelecida rainha, ela que é considerada a salvadora do povo, numa manobra de Mardoqueu, o tio dela. Essa mulher que agrada a todos foi estabelecida numa manobra do qual ela fez parte. Ela sabia e se permitiu entrar naquele engendro que Mardoqueu faz, a ponto de não revelar que ela era judia. Porque ela só revela que ela é judia quando há, então, o risco do povo judeu ser exterminado pelo rei Assuero. Aí eu estou contando a história rapidamente, porque Amã se morde ali com Mardoqueu, há uma briga e Amã diz, vamos matar todos os judeus. Espera aí, mas ninguém sabia, mas a rainha era judia. Se matar todos os judeus significava matar a rainha também. Então, é muito bacana a gente ter, né, na nossa tradição cristã, Esther como a rainha que salvou o seu povo. E aí, concluindo de verdade, Esther, ela foi estabelecida rainha, e só foi possível ela ser estabelecida rainha e ter toda uma estratégia para salvar o povo por causa da resistência de Vasti. É literalmente uma mulher abrindo caminho para outra. Porque se Vasti não tivesse feito o que ela fez, se ela não tivesse resistido diante de homens bêbados, Esther não teria sido estabelecida rainha. E o povo judeu, que já estava sofrendo todas as opressões, continuaria sofrendo todas as opressões. E eu gosto sempre de destacar, me permita, que o povo judeu que a gente está falando aqui não tem absolutamente nada a ver com o povo de Israel de hoje. Eu estou falando de um povo oprimido, não de um povo que oprime. Eu estou falando de um povo que corria o risco, usando as palavras de hoje, de extermínio. Naquela época, eles podiam gritar contra o genocídio, porque se podia matá-los e ficar com suas coisas. Então, há uma diferença, né, que a gente sempre gosta de repetir e que é muito importante a compreensão de que a gente está falando de povos distintos. Mas o que isso tem a ver também com o que eu escrevi? O que tem a ver Vasti, Esther, com as múltiplas Ritas escritas na Casa da Rita? E aí eu quero convidar vocês a lerem a Casa da Rita. Eu já convidei a vocês a ler o livro de Esther, e eu espero que todo mundo leia, porque é muito grandioso quando a gente percebe o lugar que as mulheres ocupam dentro do texto sagrado, ainda que nunca tenham jogado luz sobre as mulheres no texto sagrado. Enquanto eu tomava café com a Fabiana hoje de manhã, a gente falava disso. Todo mundo diz, quantos foram os discípulos de Jesus? Quantos? 12. Quem disse que foi 12? Quando eu vou lá para o texto, não foram 12. Porque as mulheres só não ganharam nome. Mas a gente tem pelo menos 5 ou 6 passagens bíblicas que dizem dos discípulos de Jesus e as mulheres que o acompanhavam. Se as mulheres acompanhavam Jesus, elas eram o quê? Discípulas. A gente está aqui, a gente precisa trazer luz para isso que apagaram. Né? E comentava com Fabiana,
O nome da minha bisavó, essa que é a primeira que se converte na minha família, é Joana. E Joana, possivelmente, de acordo com o relato, né, dos evangelhos e do relato do livro de Atos, é quem financiava o ministério de Jesus, que era a mulher de Cusa, o oficial. Né? Então, a gente tem que... não é ler a Bíblia com lupa, mas é ler a Bíblia a partir do lugar que eu ocupo. Então, a minha leitura da Bíblia vai ser de uma mulher negra que precisa gritar 3 vezes mais para ser ouvida, para me estabelecer numa sociedade onde eu não sou ouvida. E a minha leitura, obviamente, vai ser diferente. Eu vou citar minha amiga, de novo. Ou vou citar a Edna, que também é minha amiga. Vai ser diferente da leitura da Edna, que é uma mulher branca. E não há demérito. Eu só estou dizendo que a gente vai ter perspectivas distintas nessa leitura. Mas que sempre esteve na luta por justiça. Dentro da advocacia, sempre esteve nessa luta. Então, a gente vai fazendo as leituras e a gente precisa, então, ressignificar essas leituras a partir do nosso lugar. Com a Rita, que é a personagem que dá nome a quase todos, ele dá nome a quase todos os contos, menos um. Só um nome, a protagonista não se chama Rita. Um conto. Só um conto, a protagonista se chama Joana. E quem lê vai entender por quê, porque eu não vou dar spoiler do meu próprio livro, tá, gente? Não vou dar spoiler, não. Mas Rita foram mulheres... Isso se trata de uma obra ficcional. Mas, na minha vida profissional como jornalista, eu sempre escrevi a partir da realidade. Eu contava histórias como elas são. E, muitas vezes, vim para Fortaleza para contar histórias de mulheres do Janguruçu, do Bom Jardim, do Pantanal. Uma vez foi no Pantanal. A gente estava dentro do projeto. Eu trabalhei na Visão Mundial, acredito que alguns de vocês conheçam. Trabalhei na Visão Mundial por muito tempo. E havia um projeto no Pantanal. Nós estávamos com as crianças, na hora que tinha acabado a atividade, com um grupo da Visão Mundial Canadá, os Estados Unidos, que vinham, que financiavam os projetos. Eu não me recordo de onde era o grupo, se era da Austrália, eu não me recordo. E a gente só escuta o estambido seco. Literalmente, eu não estou forçando a história. O menino caiu morto na porta do projeto que atendia crianças. A gente tinha do lado de dentro do muro umas 100 crianças. Para ir embora, para sair do projeto naquele dia, literalmente, aquelas crianças e todos nós saíamos pulando o corpo de um jovem de 17 anos que tinha sido baleado ali no Pantanal e morreu na hora. Eu contei essas histórias como elas eram por muito tempo. Ao fazer um livro de ficção, eu resolvi contar essas histórias de um outro lugar, destacando a humanidade que muitas vezes a gente nega para essas pessoas. Então, tinha uma dívida minha de que contava essas histórias para que o doador se sensibilizasse do alto do seu conforto no primeiro mundo. Eu precisava contar essas histórias numa perspectiva de uma mulher que compreendia o desespero daquela mãe gritando por mais um filho que havia morrido. Isso eu vivia em Fortaleza, isso eu vivia em Salvador, isso eu vivia no Rio de Janeiro, isso eu vivia em todos os lugares onde a minha vida profissional já havia me levado, né, dentro e fora do país. Então, eu me desafiei a falar da miséria humana de um outro lugar. E quando eu chego nesse outro lugar, eu chego na esperança. Eu chego na ternura, eu chego no amor. Então, essas Ritas, elas dão sentido para a vida delas a partir desse outro lugar. Então, fica o meu convite para que vocês conheçam as múltiplas Ritas que estão nesse livro. E eu diria que Vashti,
biblicamente, talvez seja uma das minhas Ritas preferidas. Vasti é uma das minhas Ritas preferidas. Como a mulher samaritana é uma das minhas Ritas preferidas também, no diálogo com Jesus. Porque é outra leitura que a gente não faz. A primeira vez que Jesus se revelou como Cristo foi para uma mulher que ele sequer podia falar com ela. Ele não podia falar com ela. Ele não só fala com ela, como se revela. Ele não tinha se revelado nem para os discípulos que tinham ido buscar comida para ele comer enquanto ele estava lá no poço esperando. Nem os discípulos, até aquele momento, sabiam que ele era o Cristo. Mas a mulher samaritana soube antes de todo mundo. Então, há muitas ritas que eu admiro na Bíblia, em especial Vasti, em especial a mulher samaritana, e muitas outras. E não é um livro para mulheres. Da mesma forma que a Bíblia não é um livro só para mulheres, a Casa da Rita também não é um livro só para as mulheres. Eu acho que o título pode induzir a isso, mas não é. O livro da Rita, A Casa da Rita, é um livro para quem quiser entender o que costura as nossas humanidades. Então, muito obrigada pela oportunidade. Que sejamos Vasti nas nossas resistências. Que a gente possa resistir como Vasti resistiu, para que a história seja transformada através de uma outra mulher, como foi transformada através de Esther. Obrigada e que Deus abençoe vocês. Foi maravilhoso, viu? Gente, não foi um presente, né? Um sopro de ar fresco, esperançoso, imaginativo. Eu ainda não tinha lido na perspectiva que a Nilza apresentou a história de Vasti. E achei fantástico, que beleza, que graça. Imagino que o livro é assim. Eu folheei o livro ali, até a Clara mexeu comigo. Eu falei, nossa, é bom, cara. É muito bom. Ela, você já sabe, sim, eu li aqui alguns parágrafos, uma narrativa líquida, envolvente, bonita. Então, assim, a leitura. Nós vamos terminar o nosso culto agradecendo a Deus por essa manhã tão preciosa. Eu fiz a introdução para dizer, mas o meu TDAH não deixou eu terminar. A Nilza, ela é coordenadora da Frente Evangélica Nacional. A Frente Nacional é coordenadora da Frente Evangélica Nacional pelo Estado de Direito, que é um movimento que nasceu no meio da tempestade, né? Contra a Dilma, contra o Brasil. E no meio de uma avalanche, de um desmoronamento do movimento evangélico, que se perdeu, que foi absorvido, capturado pelas piores forças, as mais sombrias desse país, que é uma força antidemocrática, é uma força contra a vida. E essa frente, ela se articulou. Aqui é a Edna, que está ali, que já esteve com a gente outras vezes, que é a nossa coordenadora aqui em Fortaleza. O Jean? Não acredito, vocês deixaram o Jean. Tá certo. E então, hoje é o Jean e Jean. Eu nunca te chamei de Jean, só chamo de Simões. Hoje é o Simões e a Edna. E aí, daqui a pouco a gente vai se encontrar lá, né? E a gente vai protestar e a gente vai se alegrar também. Vamos improvisar uma festa lá, né? Improvisar uma festa lá, uma cervejinha gelada, e vamos gritar e dizer para o Brasil ouvir que a gente não quer anistia e que a gente não aceita a PEC da blindagem, né? A gente quer um Congresso transparente. E a gente quer uma justiça como essa que agora trabalha pelo Brasil. Eu queria convidar você a ficar em pé comigo.
Tem uma música pra gente agradecer a Deus por essa manhã tão abençoada. E aí, em seguida, a gente vai comprar o livro da Nilza e ganhar o autógrafo dela. Vamos! Olha aí! Ei, eu vou cantar, hein? Bora! Maria andou uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre entra no corpo a marca Maria. Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre entra na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre entra no corpo a marca Maria. Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre entra na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre entra no corpo a marca Maria. Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aleluia. Que a graça de Jesus Cristo, que não nos deixa perder a esperança, o amor de Deus que é Pai, que é Mãe, que a todas e todos envolve, e o sopro de vida do Espírito Santo, que nos encoraja e consola, esteja sobre cada um de nós hoje. Você pode dizer amém. Amém.